entender a repetição. Então vai ter repetição no processo, né? Nós temos uma tendência de repetir, de cometer os mesmos erros. A partir do momento que eu consigo enxergar a repetição, eu vou identificar padrões. Padrões de comportamento, padrões de escolha. Então, primeiro passo, identificar a repetição. Segundo passo, entender padrão. Padrão desse sujeito, padrão da família. Como que esse sujeito responde e essa contra-resposta, como que a família... E aí eu vou começar a entender mais profundamente, num outro nível. Olá, tudo bem? Meu nome é Carlos Kujert e eu faço parte do time da saúde mental extrema. E nós ajudamos os terapeutas a faturar R$9.000 trabalhando 3 horas por dia. E vamos terminando a semana aqui com a jornada do terapeuta 9K. Hoje estamos ao vivo no Facebook e no Instagram. Conseguimos resolver o problema aqui. Então, como a gente tem visto aí durante a semana, nós falamos sobre a dependência química, sobre essa relação com a família, o codependente. E hoje nós vamos terminar a semana falando do tratamento em si, né? Do que esse terapeuta iniciante vai ter que ter habilidade para tratar a dependência química e a codependência no consultório, o tratamento ambulatorial. Então, a gente vai ensinar aqui o passo a passo disso, né, dentro da jornada do terapeuta 9K e dentro do curso. E eu estou tentando agora dar uma visão ampla, né, desse paciente que vai chegar para esse terapeuta iniciante. Então, a gente tem que saber como funciona a codependência, como funciona a dependência química. E esse paciente que vai chegar para tratamento, a visão que eu tenho que ter é diferente daquela visão, daquela experiência do tratamento com a abordagem da internação, né? Nós vamos ter um tempo ali para entender a dificuldade e já temos que iniciar o processo para evitar o uso, para cessar o uso, para conseguirmos a primeira meta, a abstinência, né? Isso no processo, por exemplo, no tratamento com internação, o terapeuta não precisa se preocupar com isso, porque o sujeito está num ambiente onde não tem a droga, então isso você consegue automaticamente. Você só vai cuidar, no caso da abstinência. E no tratamento aqui fora, no tratamento no laboratório, no consultório, nós temos que ter uma visão mais ampla, né? E dentro dessa experiência, que eu faço esse trabalho há mais de 20 anos, eu montei um plano de tratamento que eu dei o nome de reinserção social, familiar e profissional. Né? Então nós temos que reinserir esse sujeito no âmbito social, familiar e profissional, sem a internação, né? Então nós temos que olhar para a vida desse sujeito nessas 3 áreas, né? Familiar, social e profissional. E entender aonde que está a dificuldade dele. E a partir desse olhar, nós vamos montar uma estratégia de tratamento. Né? Se o sujeito está no uso há um bom tempo, ele vai ter dificuldade nas 3 áreas. E aí a gente tem que ver qual que é a mais importante para ele. Aonde que está o epicentro do conflito. Vai ser a estratégia melhor, é a gente melhorar a relação com a família, a relação com os amigos, social, ou a relação profissional, né? Nós temos que ver aonde que está esse ponto fraco
e começar a trabalhar essa questão. E no decorrer do tratamento a gente vai identificando, né? Então o primeiro passo é entender isso. O segundo passo, a gente tem que começar a montar um plano de ação. Aí nós vamos ter um plano de ação em cima do desejo desse sujeito, né? O que ele quer, o que ele almeja. É melhorar o relacionamento, é investir na carreira profissional, terminar um curso. Então a gente tem que fazer esse planejamento a quatro mãos, temos que fazer junto com a família, né? O terapeuta, o dependente e a família, né? Ou a mãe, ou o pai, ou quem fizer parte, se for casado, a esposa, né? Então nós temos que alinhar as expectativas e todos têm que saber do passo a passo, aonde que nós estamos dentro desse plano de ação, desse projeto terapêutico. Então essa visão ela é fundamental. Chegou por aqui a minha amiga Miralda, seja bem-vindo, o William Silva, a Cristina Kojima, Rodolfo, sejam todos bem-vindos. Então a gente tem que olhar estudo e um ponto que é fundamental de início, isso você vai perceber já nos primeiros atendimentos, é a expectativa que a família tem e que o sujeito tem sobre o processo de internação. Então, quantas tentativas já foram feitas, o que deu certo, o que não deu certo, qual que é o entendimento do sujeito sobre a doença e sobre o processo de tratamento. Por isso que o primeiro e o segundo atendimento, ele serve como uma avaliação, né? O sujeito vai passar por uma avaliação, ele vai ser avaliado, porque uma das estratégias que eu uso e testei ela, que dá certo, é isso, né? O dependente químico, ele gosta de desafio, e aí o terapeuta tem que criar essa habilidade para montar uma estratégia para desafiar esse sujeito. Porque geralmente, se ele teve uma experiência com a internação e não deu certo, ele teve uma recidiva, uma recaída, ele vai apostar agora porque ele não quer a internação, ele não quer voltar para a internação. A maioria das pessoas que passaram pelo processo de internação, elas não querem voltar. Por que elas voltam? Porque elas não têm outra opção. A família muitas vezes não sabe, né? Por isso que esse trabalho que a gente faz de divulgação, ele ajuda nisso. Então, nessa semana a gente entendeu que dentro do tratamento como a internação, a gente tem uma falha, um ponto falho, que nós identificamos como o tratamento com a internação, ele é focado no dependente químico, e é fundamental ter o foco na família, porque se você não focar a família, não ajustar, não fazer um novo arranjo na família, não adianta você tratar o dependente, porque ele vai voltar para esse lugar. Alguém tem alguma dúvida a respeito disso? Ou ficou claro para todos? Se tiver dúvida, a gente tenta solucionar aqui. Então, a família é fundamental ela fazer parte do processo. Se a família não faz parte do processo, eu tenho que ter uma boa justificativa, eu tenho que ser convencido que o sujeito vai dar conta sozinho. E nós sabemos que sozinho é mais difícil. O programa de 12 passos fala, sozinho eu não consigo.
Então, se tiver alguém comigo nessa caminhada, vai ser mais fácil. Sozinho, às vezes, você vai até mais rápido, mas se você quiser ir longe, é bom você ir acompanhado. Isso é fato. Então, quando tem o mínimo, aquilo ali, o necessário da ajuda do outro, sempre tem alguém junto no tratamento, sempre tem alguém que acredita. E aí a coisa anda. Então eu tenho que ter esse entendimento. Foco na família. Isso é fato. Entendemos isso, que a família é fundamental. O outro ponto fraco que tem no tratamento, porque é a opção mais procurada, é o tratamento. Então o tratamento tem esse ponto fraco. O outro ponto fraco é esse que eu acabei de dizer, que foi aí que eu comecei a criar essa ideia. Que o ponto fraco do tratamento é o pós-tratamento, é o processo de reinserção social. Aí eu coloquei reinserção social, familiar e profissional, que pega todas as áreas do sujeito, que leva para a visão biopsicossocial e espiritual. Então é muito mais amplo. A doença ataca todas as áreas do sujeito. Então eu tenho que ter um recurso que vai olhar para essas áreas que foram atacadas. E ali no processo nós vamos identificar os pontos fortes que esse sujeito tem e os pontos que devem ser melhorados. E aí nós vamos alinhar isso. E depois vamos progredir no processo de tratamento. Então, nos primeiros atendimentos eu tenho que ter esse olhar sistêmico de como funciona todo esse sistema. Se ele teve alguma experiência antes, eu tenho que saber o que aconteceu. Porque nós entendemos no trabalho dessa semana que eu tenho que buscar entender a repetição. Então vai ter repetição no processo. Nós temos uma tendência de repetir, de cometer os mesmos erros. A partir do momento que eu consigo enxergar a repetição, eu vou identificar padrões. Padrões de comportamento, padrões de escolha. Então, primeiro passo, identificar a repetição. Segundo passo, entender padrão. Padrão desse sujeito, padrão da família. Como que esse sujeito responde e essa contra-resposta, como que a família... E aí eu vou começar a entender mais profundamente, num outro nível. E essa condição, no tratamento com internação, o terapeuta não tem. Você tem fragmentos disso. Agora, no tratamento ambulatorial, você está fazendo isso concomitantemente. Você está olhando para o sujeito, para o dependente e para a família. E aí você percebe que tem ali uma discrepância no entendimento, às vezes no nível intelectual mesmo. E nós temos que alinhar isso. Às vezes o dependente tem muito mais informação sobre a doença, sobre o sintoma, e ele usa isso para fortalecer a doença. Ele usa isso que eles chamam de manipulação. Aí quando eu dou conhecimento para a família, isso que ele usava perde a força, não vai ter o mesmo resultado. Aí eu já tenho uma outra dinâmica. Entende? Então eu tenho que ter habilidade técnica e habilidade emocional para ter essa visão, esse entendimento. Por isso que eu tenho que sustentar esse lugar de não saber e de não julgamento. Porque se eu for, por exemplo, emitir a minha opinião, eu estou julgando, porque eu estou escolhendo um dos lados. E quando você julga, é como você assistir um jogo de futebol de dois times que não é o seu. A sua forma, a sua visão do jogo é diferente.
não tem sentimento envolvido. Agora, quando é o seu time, ele pode até estar jogando mal, mas você, mesmo assim, você acredita que ele vai conseguir vencer. Agora, se é dois times lá que não é o seu, você vê, ó, aquele time lá, o time A tá com mais tesão, tá com mais vontade de vencer. Ele tá jogando para vencer. O outro tá jogando para não perder. Geralmente, aquele que joga para vencer, ele tem uma tendência de vencer. Aquele que joga para não perder, tem uma tendência de perder. Então, é essa visão que a gente tem que ter lá no início. Então, se o sujeito não tem uma base familiar, não tem ninguém que vai acompanhar ele nesse processo, eu tenho que ter essa convicção de que esse sujeito quer, e ele não pode querer pouco. Ele tem que querer vencer. Ele não pode jogar para não perder. Se você não tiver essa convicção, não dá para iniciar o processo. E essa técnica eu vou ensinar, porque isso é fundamental para o terapeuta iniciante, porque ele não tem ainda essa expertise, essa experiência, né? E só isso já vale o aprendizado. Né? Se você vai apostar naquele que quer, não é o que ele quer. O que não é importante nesse quesito. O que você quer? Ah, eu quero parar de usar droga para organizar a minha vida. Beleza. Força de vontade, você sabe, né? Força de vontade não dá conta dessa doença. Ah, como assim? Então você não tem que ter força de vontade. Escreve aí no seu caderno. Você não tem que ter força de vontade. Você tem que ter vontade de fazer força. Porque não é o que, é o quanto. Quanto você quer. E aí eu tenho uma régua que mede o quanto. Enquanto ele não chegar no nível necessário, eu não inicio o tratamento. É esse o desafio. Porque não é para todos. E eu não quero perder o tempo do sujeito e nem o meu tempo. Eu trabalho com o resultado. Esse discurso convence. Porque é só para quem quer. Né? E o sujeito vai ter que pagar. E não pode ser barato, porque ele tem que estar envolvido. Ele tem que estar comprometido. Tem muita gente envolvida, mas comprometida, o comprometimento é o quanto, não é o que. Tem muita gente que dá força, ó, parabéns, papapá, mas chega na hora de apostar o seu, você não aposta. Entendeu? Então tem muita gente envolvida, mas pouca gente comprometida. E todos aqueles que conseguem, só conseguem porque estão comprometidos. Todos aqueles que tiveram sucesso, que tiveram êxito, todos aqueles que conseguiram, só conseguiram porque não desistiram. E o que fez esses que conseguiram não desistir foi o quanto, não o que. Porque não é o nível de QI, de inteligência, não é a cor da pele, não é a inteligência, não é a religião, não. É o quanto, é tesão, é vontade, é indignação. O sujeito tem que estar incomodado no lugar que ele está. Daí, mas ele é apático, é um sujeito que para ele está tudo certo, ele é muito fechado. Então, tem técnica para abrir. Tem técnica para fazer o sujeito querer. Então, aquele que não quer, não adianta eu iniciar o tratamento. É isso que o terapeuta que não tem experiência faz. Ele trata todos igual, como se todos quisessem. Daí o outro está fingindo que está em tratamento e eu estou fingindo que estou tratando. E eu não sei trabalhar assim, porque eu trabalho com resultado.
Então, se eu sentir que o sujeito não quer, e eu tenho testes para medir isso, o que eu tenho que fazer antes de começar? Aumentar o querer dele. Então tem sujeito que fica 3, 4 meses só para ele começar a querer. E daí começa o tratamento. Porque nós dois temos que estar envolvidos. Nós temos no mesmo barco, nós temos que remar junto, para a mesma direção. E com a mesma força. Porque se ele não quer remar e eu vou remar sozinho, nós não vamos chegar. Ou vamos demorar 1000 anos para chegar. Então tem que ter uma remada em sincronia. Sabe, nós temos que estar junto, na mesma velocidade. Porque eu vou trabalhar na velocidade do sujeito, não na minha. E daí aos poucos nós vamos aumentando a performance desse sujeito. Até nós chegar na velocidade ideal. Porque o tratamento, a partir do momento que ele inicia, ele tem começo, meio e fim. Por isso que não dá para iniciar com esse que não está preparado. Então existe dentro do processo de tratamento um momento que antecede ao início do tratamento, que é onde eu vou ter essa convicção. Eu tenho que mapear esse sujeito. É como num clube de futebol. Ah, eu vou contratar o jogador e tal, pelo resultado que ele deu lá. Só que antes de assinar o contrato, o que o clube faz? Vai avaliar ele fisicamente. Vai passar por uma bateria de exames. Eu vou avaliar ele fisicamente, cognitivamente, psicologicamente, como que ele lida com pressão, sem pressão, como que ele joga em casa, fora de casa, qual que foi o melhor momento da vida dele, qual que foi o pior momento, como que ele lidou com aquilo. E principalmente, qual que é o seu sonho, o seu desejo, o que você almeja para o futuro. E aí eu uno todo essa análise, essa avaliação, e aí eu vou tomar a minha decisão, se eu vou contratar esse cara ou não. É assim que eu faço. Porque o que me deu autoridade foi essa visão. Porque se eu tratar o cara e ele não tiver resultado, quem que está perdendo? É ele? Será que é só ele? Entende? Essa é a visão empreendedora. O foco tem que ser no resultado. Se o sujeito quer, pô, é meio caminho andado. E se ele não quer, eu tenho que arrumar um jeito de fazer ele querer. Então não é porque ele não quer naquele momento, não, vamos ver o que está faltando, qual que é a experiência, qual que é o bloqueio que esse sujeito tem. O Will está falando aqui. No caso do acolhido não ter o apoio da família, posso trabalhar com um grupo de apoio? Os grupos de apoio NA, lá não. Tá. Então, esse sujeito que não tem apoio nenhum da família, William, esse é um fato. Aí você tem que olhar para esse sujeito. Ele está internado, é o sistema de internação, né? Ou provavelmente está usando o método da internação. É muito comum esse sujeito, sei lá, está na rua e ele busca uma internação.
é importante, William. Por que ele buscou a internação? Para não ficar na rua por uma necessidade? Isso quer dizer alguma coisa. Porque se for por uma necessidade, quando ele melhorar um pouquinho, ele vaza. E pela experiência eu vi isso acontecer, ó, 1.000.000 de vezes. Porque assim, eu tenho que analisar esse fato. Ah, ele não tem família. Vamos entender esse histórico. Por que essa família desistiu desse sujeito? Aonde está essa família? Qual que é o mais próximo? Tem mãe, não tem mãe? Tem pai, não tem pai? O sujeito quer resgatar essa família? Existe ali o sentimento de rejeição? Porque se ele está em tratamento, ele vai, tem um tempo, né? Tratamento. Aí depois que terminar, ele vai para onde? Tem um projeto? O que ele estava fazendo antes de vir para o tratamento? Estava bebendo, estava roubando para conseguir a droga, estava trabalhando, sei lá, juntando latinha, vendendo papelão. Esse sujeito tem disposição para o trabalho? Ele tem recurso? E nós temos que montar uma estratégia para esse sujeito. Geralmente, se o sujeito não tem família e ele quer mesmo, porque o quanto que vai fazer diferença, se ele é esforçado, a própria comunidade onde ele está trabalhando vai ver isso, essa vontade, e vai dar uma oportunidade para ele. Ele termina o tratamento, daí ele fica lá mais 3 meses, faz um estágio, e aquilo pode ser o recurso. Muitas pessoas transformam isso numa profissão lá dentro da clínica. Ou termina o tratamento ali, vai trabalhar em outra clínica. Várias pessoas. Geralmente as pessoas que não têm família, porque assim, eu tenho que ter esse olhar, esse entendimento para direcionar esse sujeito. Sem fazer por ele. Sem ser codependente. Porque é muito comum o terapeuta iniciante misturar as coisas. Começar a agir como sintoma do pai e da mãe. Querer adotar aquela pessoa. Não ajuda também. Porque eu tenho que sustentar esse lugar de não saber e não julgamento. Não saber e não julgar é não interferir. E é isso que me dá a condição de direcionar. Ele decide se ele vai ou se não vai. Não é eu. Porque a mudança vai acontecer nele. Então não pode ser raso esse meu olhar. Eu tenho que identificar esse sujeito. Eu tenho que olhar na bolinha do olho dele e eu vou ter convicção se ele está falando, eu consigo medir o quanto é essa sensibilidade, que eu não sei se eu nasci com isso ou adquiri com o tempo. Mas assim, você tem que gostar disso que você está fazendo. Porque o que vai fazer a diferença do cara que você está tratando é o quanto ele quer sair desse lugar. O que vai fazer a diferença de um terapeuta para o outro, de um profissional para o outro, também é o quanto. É o quanto ele está comprometido com aquilo que ele está fazendo. O quanto de tesão ele tem naquilo que ele está fazendo. O quanto de resultado ele tem naquilo que ele está fazendo. Porque isso vai aparecer, isso está posto. Não tem como negar isso. Isso é verdade absoluta. Porque aquele que quer pouco vai ter o pouco. E vai ser difícil ele ter o pouco, mas ele vai ter. Agora, aquele que quer mais, ele vai ter mais. Olha lá na parábola dos talentos.
Chegou mais uma galera por aqui. Meu amigo Márcio Rezende também é terapeuta. Também é terapeuta, William, que nem você. Trabalha numa clínica lá. Porque é mais ou menos isso que você está pegando, William. Não é uma coisa só. Então eu tenho dependente e tenho codependente. E cada um tem a sua dificuldade, tem o seu sintoma. Aí eu tenho que olhar individualmente, respeitando a singularidade, o recurso que cada sujeito tem. Porque tem muita gente que usa o problema, a doença, como recurso para subsistência. Complexo isso, mas eu vou... Por exemplo, William, tem lá a história da Bíblia. Eu gosto muito de usar os exemplos da Bíblia, porque quando eu fiz meu tratamento eu li a Bíblia inteira. E eu uso essa linguagem da Bíblia. Minha função não é espiritualizar, mas assim, me ajuda bastante no meu trabalho. Então nós temos lá a história do cego Bartimeu. Então uma pessoa que era cega e ela vivia de esmola. Ele estava lá com uma latinha com as moedas e fazia barulho, e daí Jesus passou e ele encheu o saco de todo mundo mandava ele calar a boca, e ele gritava e batia aquela latinha. E daí Jesus foi lá e puf, curou ele. E daí o que ele sabia fazer era aquilo, pedir esmola. Ele sobrevivia da esmola. Então, agora ele enxerga. Tem mais como pedir esmola. E aí? Daí ele vai ter que se virar. Essa parte não conta na história. Porque daí ele tem que, na segunda-feira, ele tem que fazer um currículo e arrumar um serviço. Porque é isso a história. Tem muitos dependentes que tá lá, a família ajuda, tá devendo, tá todo ferrado, vai para internação, a família ajuda a vida dele e tal. É o Bartimeu. Daí, puf, ele começa a enxergar. Daí sai da clínica, é a segunda-feira. Só que daí ele não quer mandar o currículo, não quer ir trabalhar. Ele quer pegar a latinha e quer viver de migalhas. Mesmo enxergando, ele não quer ir para a vida. E daí numa outra parte, num outro livro da Bíblia, que se não me engano tem 32 livros dentro de um só, fala assim, que o pior cego é aquele que não quer ver. É esse cara que na segunda-feira ele fecha os olhos. De vez em quando eu sou assim, que bom se hoje fosse sexta. Mas é segunda e eu tenho que abrir o olho e ir pra cima. É o quanto, é tesão, é... Beleza, eu nem lembro mais que eu era cego. Porque é isso que acontece com o dependente químico e codependente quando ele está... Com codependente quando ele está lá, na crise, no ápice da doença. Fica cego. Por isso que o nome é recuperar a ação. Recuperação. Tem que ter ação, não pode ser passivo. Porque se você quiser melhorar a vida do cara, fazer tudo por ele, ele vai ficar com o zoinho fechado, malandro. Entendeu? E eu não sou bonzinho, não. Eu não ajudo quem não quer ser ajudado.
Não perca o meu tempo, não. Se você não quiser, sai da minha frente, porque eu estou querendo. E eu não quero ser contaminado com essa peste aí, porque é uma peste que contamina o espaço. Não gosto de parasita, não. Perto de mim não fica. Porque eu sou um cara de resultado, de ação. Eu identifico, bater o olho no cara, eu já sei que ele é... Esse aí é braço curto, esse aí... Eu não boto fé. Porque eu vou me esforçar, eu não sei economizar. Eu sou um cara intenso no meu trabalho, naquilo que eu... E aí, pô... Aí, se tem uma coisa que eu não sei ser, é otário. Não fiz esse curso de otário. Entendeu? É papo reto, eu não sei fazer de outro jeito. Sabe? Não tem muito mimimi. Né? Se o cara quer, pô, eu dou meu sangue pro cara. Eu tô com ele, não interessa se tá sozinho, que tá. Eu vou dar o meu máximo pro cara. Mas se eu perceber que ele não tá querendo, eu largo ele. E eu faço assim com o seu filho e faço assim com o meu. Com o meu eu faço assim. Se ele se esforçar, eu dou meu sangue para ele. Mas se ele fizer corpo mole, vai ficar para trás. Vai ficar. Porque depois eu não vou ter a opção de dizer, ó, eu fiz isso porque foi culpa sua. Não, eu que estou no comando. Eu não tenho dificuldade de me posicionar, porque eu já tive essa dificuldade. E daí colocava na conta do outro, ficava buscando justificativa no pai, na mãe, no tio, no filho, no sobrinho. Tipo, então, e você? Ah, e tal. Roberto Faleiro falou para mim mais de 15 vezes em 9 meses. Ele falava para mim assim, pô, você só justifica. Você tem uma justificativa para tudo. Você fica racionalizando tudo. Porque eu tinha uma explicação para tudo. E aí lá na 10ª vez eu ouvi ele. Entendeu? E aí eu parei de justificar. Parei de arrumar um culpado. Né? Parei. O William está dizendo aqui... Na filosofia dos narcóticos, neuróticos e tal. O grupo de apoio, se o cara quiser, não precisa nem de internação. Entende? Porque lá aprende isso. Primeiro eu, segundo eu e terceiro eu, né? Você sabe o que quer dizer isso, William? Primeiro eu, segundo eu, terceiro eu? Então, é eu corpo, eu mente e eu espírito. Eu tenho que cuidar do corpo, da mente e do espírito. É isso que quer dizer primeiro eu, segundo eu e terceiro eu. Equilíbrio. Porque se eu arrumar uma família para esse cara, ele já destruiu uma. Se eu arrumar uma e não arrumar ele destrói outra. E mais outra e mais outra. Porque o problema não é o lugar. O problema é esse sujeito. A mudança ela acontece de dentro para fora. Nesse lugar. Eu corpo, eu mente, eu espírito. Tá ligado? Só que assim, o que eu percebo, e não é diminuir, querer ser melhor que os outros, é que as pessoas entendem o processo de uma forma muito rasa, muito, sabe? Por isso que não tem resultado, porque tem que ser fundo, tem que mergulhar, tem que se comprometer com o lance. Tanto o profissional quanto
o paciente. Os dois têm que estar comprometidos. E eu não sei trabalhar de outra forma. Por isso que eu faço esse trabalho que antecede o tratamento. O cara tem que passar por um teste para entrar no tratamento comigo. Se eu perceber que ele não, eu prefiro não iniciar. É esse o meu método. É isso, eu acho, né, no meu ponto de vista, que isso influencia mais de 60% do resultado que eu tenho. Porque eu não posso ser... É o que eu digo, eu não posso... Porque eu leio a mesma coisa que todo mundo lê, eu não inventei nada, já estava aí. Eu só não fico no raso. Eu vou para cima e aplico. Porque uma coisa é você ler e entender. Agora, é a mesma coisa os 12 passos. Tem cara que é o PhD em 12 passos. Aí você pergunta para ele, mas você aplica na sua vida? E ele vem com veja bem. Ah, veja bem. Conheço, ó. Não é pouca gente. São milhares de pessoas. Milhares. Cara que dá palestra, que faz e acontece. Daí você olha para a vida do cara, você não vê nada. Eu tenho 20 anos que não uso mais de 20 anos. Mas eu conheço um cara que tem 10 anos que está sem usar droga e a vida dele não mudou 1 milímetro. Ele só parou de usar droga. Por quê? Porque ficou no raso, se contentou com aquilo. Esse cara não entra no meu tratamento. Porque ele não quer. Ele está contente, ele está feliz da vida. Ah, tô limpo só por hoje, graças a Deus, essa porta aberta um pouco. Sabe aquelas frases prontas? Um lance artificial que você não vê nem verdade no discurso do sujeito. Mas olha, tem um caminhão de gente assim. E não é pouco não, né? A maioria é assim. E tudo bem, não tem problema nenhum. Não influencia nada na minha vida. Agora, na minha vida, eu não quero só isso, não. Escreve aí. Já falei a semana passada. Mas essa frase é significativa para mim. Cada um tem a paisagem da montanha que subir. Cada um de nós vai ter a paisagem da montanha que subir. Entendeu? E aí eu pergunto para você, você está subindo montanha ou está subindo morrinho? Você quer escalar a montanha ou quer subir no barranco? É o quanto você quer. Você vai ter, na sua medida. É esse o lance. Você tem que se preparar antes de começar a jornada. Ah, vamos. Digamos, está preparado? Ah, eu já nasci pronto, eu sou o cara, eu sou o espertão da parada. Eu desenrolo. Esse cara que fala pra mim, eu desenrolo, dou uma olhada pra ele assim, será que é tudo isso mesmo? Fala pra mim, você desenrola ou você se enrola? Porque eu não nasci antes, né? O problema do malandro é isso. Ele acha que é só a mãe dele que sabe criar malandro. Acho que só ele é esperto. Isso não convence mais, esse discurso raso, é vazio demais. Agora você, com o mínimo de experiência que você tem, você reconhece a verdade. Você sabe quando o cara quer. E quando o cara quer, daí eu tenho que fazer a minha parte. Isso é uma missão. Se você frequenta os Alcoólicos Anônimos, tem uma hora lá que é lido o termo de compromisso. E fala assim, quando qualquer um, em qualquer lugar, estender a mão pedindo ajuda,
Eu quero que a mão de A esteja lá e por isso eu sou responsável. Entendeu? É mais ou menos assim que eu vejo. É isso que me dá resultado. E todos aqueles que queriam, conseguiram. E todos aqueles que queriam e que conseguiram, só conseguiram porque não desistiram. Quando que eu sei que o cara quer? Quando desistir não é mais uma opção. Tem que queimar a ponte. Porque se você pensar em desistir, você já desistiu. Você pensou, já existe aqui dentro. E daí já existe a possibilidade. E falando em Alcoólicos Anônimos, amanhã eu vou fazer uma palestra às 16 horas. Agora não tem endereço aqui. Dá uma olhada aí para nós falar o endereço aí. No grupo lá em Mauá. Espera aí que eu vou pegar o endereço aqui. É ali próximo da Praça da Bíblia, se não me engano, no centro de Mauá. Tá aqui, ó. Grupos Alcoólicos Anônimos de Mauá, Taraná, na Avenida Doutor Getúlio Vargas, 182, no centro de Mauá. Getúlio Vargas, 182. Às 16 horas eu vou estar lá fazendo uma dinâmica sobre o tema alcoolismo versus compulsão, prevenção e tratamento. Só o que eu sei fazer é isso, faz parte do cardápio do Carlos Kujat. Certo? Então amanhã às 16 horas eu vou estar lá no grupo de Alcoólicos Anônimos de Mauá fazendo essa temática aí. Se você mora aí perto, a gente vai divulgar, botar nos grupos aí. Certo? Então a gente se vê aqui na segunda-feira às 22 horas para a gente falar do mesmo assunto, mas com um tema diferente. Então, se fez sentido para você, faz sentido para você, continua lá passando a mensagem. É uma oportunidade que você tem de ajudar, de repente, uma outra pessoa. E às vezes, para mudar a vida de uma pessoa, se você é católico, você ouve isso todo domingo. Basta uma palavra. Direi só uma palavra e serei salvo, o Padre fala. É uma palavra que tem a ver com o quanto. Eis-me aqui. Beleza? Então um forte abraço, até segunda-feira, um bom final de semana e se cuidem.